Olá, pessoal, tudo bem? Professora Franciane aqui. Tô passando pra gente fazer essa correção aqui desse jeito. Vamos ver se vai dar certo, né? É um novo método aqui que eu consegui. Vamos ver se funciona. Bom, nós vamos corrigir as atividades de história e o conteúdo é Família Real no Brasil, tá? Então, pra gente entender rapidamente, em 1808, o contexto histórico, né? Em 1808, a família real, aí o rei Dom João VI e toda a sua família, eles são obrigados a vir para o Brasil. Nós estamos falando aqui de um pós-Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte no poder na França, e ele está num processo ali de conquista de novos territórios, e ele invade então Portugal, porque Portugal acaba não participando ali, não obedecendo ali o. Gente, eu pausei aqui porque tava passando o carro de som, mas Napoleão Bonaparte ele tinha instituído o bloqueio continental, ele queria derrubar a Inglaterra, então ele através desse bloqueio, ele exige que as nações europeias não comercializem, não abram seus portos, então, para a Inglaterra. Só que Portugal, ela descumpre esse tratado do bloqueio. E aí, Napoleão decide, então, por invadir Portugal. E quando isso acontece, a família real, então, se vê obrigada a vir para o Brasil, né? A fugir para a sua colônia aí, aqui na América. Então, nós vamos ver, é esse o contexto, tá, do nosso exercício. Então, vamos lá. Na número 1, tá falando sobre a Carta Régia. Esse documento assinado por Dom João, ele abre os portos, né, quebra o monopólio real. Então, para vocês entenderem, até esse momento, somente Portugal negociava com a colônia, né? Então, a colônia só tinha o comércio fechado com Portugal. E a partir desse momento, da vinda deles para o Brasil, ele assina esse decreto, então, que é a Carta Régia, firmando, então, que os portos seriam abertos a um comércio com outras nações, em especial a Inglaterra, por conta aí de alguns acordos que Portugal já tinha com a Inglaterra. Então, vamos lá. Sobre se achar interrompido e suspenso o comércio desta capitania com grave prejuízo dos meus vassalos e da minha real fazenda, em razão das críticas e públicas circunstâncias da Europa, e querendo dar sobre este importante objeto alguma providência pronta, capaz de melhorar o progresso de tais danos, sou servido ordenar interina e provisoriamente o seguinte: primeiro, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa, ou em navios dos meus vassalos. Segundo, que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos que bem lhes parecer, a benefício do comércio e da agricultura, que tanto desejo promover todos os quaisquer gêneros e produções coloniais. Então, número 1. Acerca das críticas e públicas circunstâncias da Europa afirmadas no documento, é correto afirmar que o texto, a que ele está se referindo aí quando ele fala de críticas e públicas circunstâncias da Europa? Então, nós vamos lá. A resposta correta é a letra A. Ele está se referindo, então, às conquistas napoleônicas e à invasão da Península Ibérica, que acabaram, então, por ocasionar essa transferência da corte de Portugal para o Brasil, tá bom? Então, a correta é a letra A. Número 2. Considerando as disposições apresentadas no trecho da Carta Régia, identifique a seguir a alternativa que traduz um dos seus desdobramentos. Então, depois que ele assina a Carta Régia, qual uma consequência dessa assinatura desse documento? O que acontece? Então, como eu já disse no que antecede a correção, o fim do monopólio comercial da metrópole, letra E.
Então, antes só existia o comércio entre metrópole e colônia, a metrópole Portugal e colônia Brasil. Depois da Carta Régia, então um dos desdobramentos é essa quebra de monopólio. Então, acaba por abrir o comércio com outras nações. Entendido? Vamos para 3. A escalada inglesa pelo controle no mercado colonial brasileiro culminou no Tratado de Navegação e Comércio, assinado após longas negociações em fevereiro de 1810. A coroa portuguesa tinha pouco espaço de manobra. Ela dependia do resultado da guerra contra Napoleão. A tarifa a ser paga sobre as mercadorias inglesas exportadas para o Brasil foi fixada em apenas 15% de seu valor pelo tratado em 1810. Com isso, os produtos ingleses ficaram em vantagem até com relação aos portugueses, mesmo quando, logo depois, as duas tarifas foram igualadas. A vantagem inglesa continuou imensa. Sem proteção tarifária, as mercadorias não tinham condições de competir em preço e variedade com os produtos ingleses. Então, vamos lá. De acordo com o texto, é correto afirmar que o acordo bilateral em questão foi assinado em que nações? Eu não mencionei, mas quando o Dom João ele foge para o Brasil, ali com a corte, eles vêm escoltados por navios da Marinha Mercante Inglesa. Então, é como se ele devesse um favor para a Inglaterra. Quando ele chega e abre os portos para o comércio estrangeiro, ele faz essa negociata aí com a Inglaterra, né, abaixando os impostos. Então, os produtos ingleses eles se tornam muito mais baratos do que os de outras nações, né, dando uma vantagem para os produtos ingleses. E também havia compra de produtos nesses acordos aí, totalmente desnecessários aos brasileiros, como botas para neve, né? Nosso país é tropical. Então, tinha um acordo bilateral entre esses dois países. E quais eram os países? Quais são os países que está sendo mencionado aqui? Portugal e Inglaterra. Letra D. É deles que esse acordo está falando, né? Entre esses dois países aí. Beleza? Vamos lá. O texto se refere à conjuntura política que permitiu aos mercadores britânicos terem acesso privilegiado ao mercado colonial brasileiro a partir de 1810. Pontui o motivo pelo qual, em semelhante conjuntura, era reduzida a capacidade de manobra da coroa portuguesa para enfrentar as pressões inglesas pelo controle do mercado colonial. Por que Dom João ele não podia ir contra essas medidas que muito desfavoreciam o mercado português? Por que ele não podia ir contra essas medidas inglesas? Então, nós vamos entender aqui o porquê, a resposta. Porque Portugal tinha uma dependência militar em relação aí à Inglaterra, né? E qual era essa dependência? Ele dependia da Inglaterra para recuperar Portugal das mãos de Napoleão Bonaparte, né? E também a Marinha Mercante, ela fazia proteção às colônias portuguesas, né? Então, nós vamos ver que Moçambique, Angola, Brasil, eles faziam essa proteção aí para que Napoleão não invadisse, entendeu? Então, esse acordinho aí, eles se sujeitavam a esses valores absurdos impostos pela Inglaterra, porque eles dependiam militarmente da Inglaterra para se proteger de Napoleão, para proteger a metrópole também, para proteger suas colônias. Beleza? Vamos lá? Número 5. Pessoal, se eu estiver indo rápido demais, depois vocês vão me dando resposta lá. Fala, professora, a correção foi muito rápida, não entendi. Porque é interessante para a gente ter até uma troca, tá bom? Então, vamos lá. Pelo Tratado de Aliança e Amizade, firmado por Portugal e Inglaterra, junto com o Tratado de Navegação e Comércio em 1810, a coroa portuguesa se obrigava a limitar o tráfico de escravos aos territórios sob seu domínio e prometia vagamente tomar medidas para restringi-lo. Alguns anos mais tarde, quando as potências vencedoras da guerra contra Napoleão, tendo à frente a Inglaterra, se reuniram no Congresso de Viena, o governo português assinou um novo tratado concordando com a cessação do tráfico ao norte do Equador. Uma cláusula adicional concedeu à Inglaterra o direito de visita em alto mar a navios suspeitos de transportar cativos, autorizando sua apreensão. Aqui, então, eles estão falando
esse acordo aí é para cessar, para parar o comércio negreiro aí nas colônias, tá? Era para gradualmente ir se encerrando o comércio negreiro. Então, não podia mais traficar negros, então, ao norte aí do Equador. Então, a Inglaterra, ela tinha o poderio de, por exemplo, invadir um navio caso ela suspeitasse que lá havia tráfico de negros, né? E qual era a intenção da Inglaterra? Nossa, como ela era generosa e queria libertar os negros? Não. O que era a intenção da Inglaterra? Ela estava se industrializando, né? Começando ali uma produção em larga escala e ela queria ter, então, comércio, ela queria ter para quem vender os seus produtos. E as colônias, se elas ficassem com o comércio de escravos, comprando muito escravo, comprando escravos, eles não teriam dinheiro, não teriam condições de comercializar os produtos que a Inglaterra venderia. Então, a intenção dela era ter comércio para vender. Por isso que ela queria acabar com o tráfico. Entendido? Então, vamos lá. O texto evidencia o quê? O que estava acontecendo aí, então? A pressão da Inglaterra para acabar gradualmente o tráfico de escravos, a letra A, para poder, então, garantir os seus mercados para os seus produtos, ok? Então, tá, espero que vocês tenham entendido. Uma boa aula. E se Deus quiser, logo, logo estaremos frente a frente, em sala de aula, para poder ter aulas presenciais, tá? Deus abençoe, boa aula para vocês, tchau, tchau.